Bem-vindos ao debate. O início de temporada do Grêmio em 2026 nos trouxe um quebra-cabeça tático fascinante no meio-campo. O técnico Luiz Castro está, assim, claramente em busca de um novo encaixe para o setor de criação, o que tem gerado todo um cenário de adaptações e, claro, de mudanças na hierarquia do elenco. Exato. E no centro dessa discussão toda está a figura do William. Por isso, a questão que a gente vai explorar hoje é a seguinte: a aposta no William como o armador central, o novo cérebro do time, representa uma evolução tática bem pensada, a solução definitiva para a criação da equipe? Ou, na verdade, é uma improvisação meio arriscada que mais expõe uma dificuldade de planejamento do clube do que uma convicção do treinador? Olha, minha leitura é que estamos vendo um ajuste estratégico muito consciente. Eu vou defender que o Luiz Castro está usando a versatilidade e a confiança que ele tem no William para construir um meio-campo mais equilibrado, mais moderno, e que a perda de espaço de outros jogadores é simplesmente uma consequência natural e, eu diria, até necessária desse processo. Já eu vejo a situação como um sintoma de problemas bem maiores. Vou argumentar que essa mudança toda é fruto de um fracasso no mercado de transferências, forçando o técnico a uma readaptação do William que não era o plano original. Para mim, isso evidencia uma incompatibilidade tática do esquema do treinador com armadores mais clássicos, o que é um problema por si só. Bom, vamos começar por aquilo que a gente viu em campo. Para mim, a titularidade do William contra o Botafogo, um jogo importante, é o ponto alto. Sabe, é a confirmação de um processo que vinha sendo desenhado. A comissão técnica mostra uma confiança total nele e não é só percepção, os dados mostram isso. Ele e o Carlos Vinícius são os únicos que foram utilizados em todas as 7 partidas do time em 2026. São 304 minutos em campo. Isso não acontece por acaso. Mas peraí, confiança total? Eu acho essa expressão um pouco forte demais. Se a confiança fosse total e a solução estivesse encontrada, por que o clube admite abertamente que a busca por um meia segue na arena? Essa informação, para mim, meio que invalida a ideia de que o caso está encerrado. Se o William fosse a resposta definitiva, não haveria busca. Simples assim. Mas uma coisa não anula a outra. O clube pode buscar uma peça de reposição ou uma alternativa para o futuro e ainda assim a aposta principal do técnico no presente ser o William. E sobre a função, a adaptação dele à faixa central não me parece um drama. O próprio jogador já falou que jogou assim nos tempos de Chelsea, que é só uma questão de costume. Ele falou, mas vamos colocar isso em contexto. A experiência dele como meia central no Chelsea foi há quase uma década, num futebol com outra dinâmica, outro ritmo. Usar isso como a principal justificativa hoje me parece um pouco forçado. A palavra-chave que tem sido usada, inclusive, é readaptação. Ele foi contratado para jogar pelo lado, como fazia com o Mano Menezes. A mudança de função é uma necessidade, não uma evolução natural do plano. É o clube se virando com o que tem. Eu discordo. Chamo isso de inteligência tática do treinador. Ele olhou para o elenco e viu no William a peça que melhor poderia executar a função que ele imagina. A hierarquia nos treinos confirma isso. A informação que a gente tem é que o William treina invariavelmente com a equipe principal, enquanto os outros concorrentes, como o Cristaldo e o Monsalve, revezam em outros grupos. Isso é a maior prova de que ele é, hoje, a primeira opção indiscutível. E a saída do Cristaldo da equipe titular tem uma justificativa clara. Ah, o caso Cristaldo? Quero muito chegar aí. Sim, porque é um caso de decisão puramente técnica. Ele teve uma atuação descrita como muito ruim no clássico Grenal. Depois daquele jogo, ele não foi mais utilizado como titular. O Luiz Castro está priorizando um modelo que exige mais comprometimento defensivo de todos e o esquema com um camisa 10 clássico, aquele especialista que flutua mais, compromete esse equilíbrio. A saída do Cristaldo é a afirmação desse modelo. Veja, eu não discordo que a atuação no Grenal foi ruim, mas reduzir tudo a isso é simplificar demais um problema que me parece muito mais profundo. A verdade é que a própria presença do Cristaldo no time titular no início do ano foi uma aposta, uma solução caseira porque a diretoria não conseguiu trazer o meia que o Castro realmente queria. Ele nunca foi o plano A,
E as palavras do próprio técnico revelam a incerteza. Contra o Juventude, ele tira o William e depois justifica dizendo que foi para observar uma nova composição com Monsalve, Arthur e Noriega. Um técnico convicto da sua solução principal não fala em observar novas composições em jogos oficiais. Ele está testando. O time ainda é um laboratório. Mas todo bom técnico está sempre observando e testando. Isso se chama refinar o sistema, não duvidar dele. A peça central, o William, permanece. O que ele está ajustando são os parceiros, as sociedades que ele tanto busca. A capacidade de adaptação do William é justamente a virtude que permite isso. No futebol moderno, essa versatilidade vale ouro. Ele enxerga no William a melhor peça para combinar criação com responsabilidade tática, algo que ele claramente não via no Cristaldo. Mas é justamente aí que o seu argumento não se sustenta para mim. Se a solução fosse tão clara, ele não precisaria readaptar seu jogador mais experiente, tirando ele da posição para a qual foi contratado originalmente. Isso não sinaliza uma visão tática pré-estabelecida, mas sim uma carência grave no elenco que está sendo corrigida na base do improviso, em tempo real. Você diz que ele está refinando em torno do William, mas os fatos sugerem que ele está testando se o próprio William pode ser o centro desse entorno. São coisas bem diferentes. Eu volto ao ponto da confiança. Os números não mentem. 7 jogos, 7 participações. Isso não é teste, é afirmação. Por que ele faria isso se não estivesse convicto? As outras opções não estão prontas. O Monsalve ainda busca a melhor condição física, e o Cristaldo, como a gente já disse, foi barrado por uma questão técnica e de encaixe. A aposta no William não é por falta de opção, é por escolha. Ele é a constante enquanto o técnico calibra o resto da orquestra. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa firmeza toda. Os números, como sempre, precisam de contexto. Sim, ele jogou nas 7 partidas, mas vamos olhar mais de perto. Com exceção de 2 jogos no gauchão, contra adversários de menor expressão, ele jogou no máximo 45 minutos. Foi substituído no intervalo em mais de uma ocasião. Isso não é o padrão de um jogador consolidado e pilar de um sistema. Ele pode estar sendo gerenciado fisicamente. É um jogador mais experiente. Ou pode ser que o sistema com ele só funcione por 45 minutos. Pensa no que isso significa na prática. Contra o Juventude, um jogo importante, ele sai no intervalo. Contra o São José, ele joga só o segundo tempo. Isso não é o comportamento de um time que encontrou seu pular, mas de um time que está testando uma peça em diferentes cenários e níveis de intensidade. Parece muito mais uma frequência de observação, como eu disse, do que uma frequência de convicção. O técnico está usando os jogos oficiais para ver até onde a adaptação do William aguenta, tática e fisicamente. Mas mesmo nesses 45 minutos, a ideia de jogo está lá. A busca por um meia mais participativo na marcação, que recompõe a linha de 4, e isso nos leva de volta ao Cristaldo. Para mim, a situação dele é um caso clássico de consequência técnica. A atuação no Grenal foi o divisor de águas. Um desempenho classificado como muito ruim num jogo daquele tamanho é motivo mais que suficiente para justificar a perda da posição. Não tem mistério aí. Eu acho que tem muito mistério, sim. Se fosse só isso, ele iria para o banco, seria a primeira opção para mudar um jogo. Mas a informação é que ele caiu para o grupo 3 nos treinos. Ele está atrás do William e até do Monsalve, que ainda nem está 100% fisicamente. Isso é mais do que uma barração por um jogo ruim. Isso é uma mensagem. A mensagem é clara. Quem não se adaptar ao modelo de jogo que exige comprometimento defensivo, não joga. É meritocracia. É uma decisão de adequação tática ao sistema que o treinador quer implementar. É a convicção dele se sobrepondo ao status de um jogador. Eu vejo diferente. A sua convicção soa para mim como uma rigidez preocupante. O sistema do Castro parece não comportar um tipo específico e valioso de jogador. O armador clássico, o especialista na criação, o sistema dele parece expelir essa peça. O problema não foi só uma má atuação, mas a confirmação de que a presença do Cristaldo ali era uma
uma gambiarra desde o começo, uma tentativa de tapar o buraco deixado pelo fracasso da diretoria no mercado. A situação dele não revela uma decisão técnica pontual, mas uma falha de planejamento que agora obriga o time a se moldar a um sistema que talvez seja restritivo demais. A rigidez que você aponta, eu chamo de identidade. O Castro sabe o que quer. Ele não quer um time que sobrecarregue 2 meio-campistas na marcação. Ele busca um equilíbrio que um camisa 10 tradicional raramente oferece no futebol de hoje. A queda de Cristaldo é, portanto, a afirmação desse modelo. E o William, com sua capacidade de trabalho, versatilidade e entendimento tático, é o protótipo do meia que esse sistema demanda. Não é uma falha sistêmica, é a implementação bem-sucedida de um sistema. Mas essa implementação está sendo feita com uma peça adaptada, não com uma peça projetada para isso. É como tentar apertar um parafuso com um martelo. Pode até funcionar, mas não é a ferramenta ideal. Se o sistema era tão claro na cabeça do treinador, por que a diretoria não foi ao mercado buscar um jogador com exatamente esse perfil que ele desejava? A necessidade de readaptar o William e o descarte quase completo do Cristaldo pintam um quadro de reação, não de ação planejada. O técnico está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que lhe foram dadas, que claramente não eram as ideais. E isso, para mim, é a definição de incerteza tática. Em resumo, a minha análise é que estamos testemunhando a implementação de uma visão tática específica e, na minha opinião, bastante moderna. Nessa visão, William, com sua experiência, versatilidade e principalmente o seu comprometimento tático, é a peça ideal para ser o eixo central. É um processo de construção que, sim, exige sacrifícios e decisões duras, como deixar um jogador talentoso como o Cristaldo de lado. Mas o objetivo final é um time mais sólido, mais equilibrado e mais coeso a longo prazo. As decisões do Castro são baseadas em desempenho e na busca por um equilíbrio defensivo que ele considera, com razão, inegociável. Por outro lado, para mim, os fatos que a gente analisou hoje sugerem que o Grêmio vive um momento de grande incerteza tática e que essa incerteza é fruto direto de um planejamento de elenco que não entregou ao treinador as peças que o sistema dele pedia. A adaptação do William é uma tentativa meritória, claro, de solucionar esse problema, mas as constantes observações do técnico, os minutos limitados do jogador em partidas importantes e as próprias declarações dele sobre o desequilíbrio defensivo mostram que a solução definitiva ainda está longe, muito longe de ser encontrada. Para mim, é um time que ainda busca uma identidade e não um time que está consolidando uma. Nisso eu concordo. A questão está longe de ser resolvida em campo. A capacidade do William de se firmar de vez nessa nova função, jogando 90 minutos em alto nível, e a habilidade do Luiz Castro em finalmente encontrar as sociedades ideais ao redor dele, serão os fatores cruciais para definir o sucesso do meio-campo do Grêmio nessa temporada. Exatamente. A análise do material nos mostra as várias camadas desse desafio. Existe uma tensão clara entre a visão filosófica do técnico e as peças que ele tem à disposição. E essa tensão é o que torna tudo tão interessante. Sem dúvida, teremos muito mais para observar e debater nos próximos jogos.